Importantíssimo tema, deve ser estudado com bastante cuidado, com muita atenção e que passa despercebido em grande parte dos estudos de manipulação energética, de tratamentos energéticos, é o conhecimento da chamada física ondulatória. Nós resumimos aqui apenas com o título de ondulatória, que é a introdução ao estudo das vibrações. E o que são vibrações? Vibrações são aquilo que nós chamamos de ondas. A ideia que nós temos de ondas, geralmente, está relacionada com as ondas do mar, com as ondas que nós observamos em um lago quando nós jogamos uma pedra, que gera aquele círculo de ondas que vão se espalhando, e é assim mesmo que elas se comportam. A nossa observação primeira é bem próxima ou é exatamente a realidade. Apenas nós temos que expandir esse conceito e observar que há muito mais sobre ondas e seus efeitos do que aquilo que nós vemos nas praias e nos lagos. Nós vivemos dentro de um mundo de ondas. E é isso que nós vamos observar ou estudar agora com um pouquinho mais de cuidado. Não vamos esgotar aqui tudo sobre ondas, há muitas coisas a serem estudadas, mas nós vamos ver a base, o principal, aquilo que nós precisamos conhecer para atuar de forma mais eficaz. A primeira coisa importante que nós precisamos saber é que existem vários tipos de ondas. Existem ondas chamadas de ondas mecânicas. Toda onda mecânica precisa de um meio natural, físico, no qual ela se propaga. Um exemplo mais clássico desse é a onda sonora. Vocês estão me ouvindo porque a vibração dos alto-falantes dos seus aparelhos que estão reproduzindo este vídeo estão provocando no ar que vocês respiram vibrações sonoras que se propagam. Essas vibrações sonoras precisam de um meio físico. Elas se propagam no ar, se propagam na água, se propagam através de sólidos, mas elas não se propagam no vácuo. O vácuo é silencioso. É muito interessante a gente pensar nisso, porque quem assiste filmes, por exemplo, de ficção científica, está acostumado a ouvir ruídos de motores de naves, de explosões. Aquilo não existe no vácuo. Contudo, um filme que trata o vácuo como ele deve ser tratado se torna extremamente monótono. Assistam 2001, Uma Odisseia no Espaço. Toda a filmagem externa à nave é silenciosa. Em alguns momentos dos filmes mais novos de Jornada nas Estrelas, há um breve intervalo de espaço real em algumas explosões, algumas horas que as pessoas são ejetadas da nave, há um pequeno intervalo de silêncio, somente para lembrar o nosso subconsciente de que as ondas sonoras não se propagam no vácuo, porque elas são ondas mecânicas. Existem ondas chamadas de eletromagnéticas que não precisam de um meio físico para se propagar. Elas conseguem se propagar naquilo que nós chamamos de vácuo. Então, a luz é um exemplo de onda eletromagnética, ela vem lá do Sol até nós pelo vácuo. As ondas de rádio conseguem alcançar enormes distâncias. Os raios-x também. E há uma série de outras ondas que se propagam
sem a necessidade de um meio físico. Uma delas é a nossa onda mental. A nossa mente produz ondas à semelhança do rádio e da televisão. Isso nós vamos estudar também um pouquinho mais à frente, principalmente se você estiver fazendo o curso de apometria. Para os estudos da cromoterapia, nós vamos precisar disto também. Por quê? Porque a projeção mental que nós fazemos das cores é uma onda semelhante à onda eletromagnética e que não precisa de um meio para se propagar. A física, que é a ciência que procura estudar e explicar o funcionamento do mundo como um todo, vem se aprofundando cada vez mais nos estudos das ondas e no estudo da matéria. Foi isso que gerou a chamada física quântica, tão utilizada hoje por praticantes de autoajuda, de técnicas energéticas que espelham, que refletem, que extrapolam conceitos da física quântica para o campo do trabalho mental, com certa razão, é claro, mas às vezes de uma forma não tão coerente, que provoca inclusive nos físicos algumas reações, dizendo que é uma espécie de charlatanismo usar essas comparações. Às vezes os físicos desconhecem ou fazem questão de não adentrar no campo do imaterial, no campo do espiritual, ou simplesmente negarem a sua existência, e aí acusam indevidamente a má utilização dos conceitos da física. Existe de fato uma interseção aí que precisa ser cuidada, estudada. Seria muito interessante que o estudioso dessas questões espirituais conhecesse um pouquinho mais da física, se debruçasse um pouquinho mais nesse estudo, para que essas informações possam ser passadas para os alunos de forma coerente, com capacidade de responder algumas perguntas. Não é necessário entrar em detalhes de equações, de contas, de física estatística, de definições de quântica mais complexas aplicadas à matéria, mas é preciso compreender como as coisas funcionam realmente. Definições básicas que ajudam e que esclarecem, que fazem inclusive com que a gente possa comparar de forma mais visível, se é que a gente pode dizer assim, os fenômenos do lado material e do lado espiritual. A física quântica, então, é o quê? É um ramo teórico da ciência que estuda os fenômenos que acontecem com as partículas atômicas e subatômicas, ou seja, que são iguais ou menores do que os átomos, como elétrons, prótons, subpartículas atômicas como quarks, como mesons e outras coisas que vêm sendo descoberta a cada tempo, e traz ali uma formulação matemática e mede as suas interferências. E esses estudos levaram um jovem chamado Louis de Broglie, em 1924, já faz algum tempo. Nós estamos gravando essa aula no dia 12 de outubro de 2021, então daqui a 3 anos vão se completar 100 anos da afirmação de de Broglie na sua tese de doutorado, que dizia o seguinte: toda matéria apresenta características tanto ondulatórias como corpusculares, comportando-se de um ou de outro modo, dependendo do experimento específico.
Isso ele fez para comprovar a dualidade onda-matéria, trazendo para a matéria, para os átomos, aquilo que já havia sido discutido em relação à luz, por exemplo, no comportamento dual da luz, com o famoso experimento da fenda dupla. É um experimento bastante interessante, eu recomendo que vocês digitem aí nos mecanismos de pesquisa que vocês possuem, experimento da fenda dupla, e vocês vão poder assistir um vídeo mostrando esse comportamento dual, de onde se chegou à definição dos fótons, que são as partículas de luz. O espectro ondulatório, grosso modo, conhecido por nós, está representado nesta imagem. Observem aqui que nós temos vibrações, tudo é vibração, tudo é onda. Nós temos vibrações baixas, ondas baixas, que são ondas longas, que possuem um grande comprimento de onda. Então aqui um comprimento de onda é a distância entre dois pontos de mesma característica, é determinado pela letra grega lambda, que está aqui, nessa bolinha vermelha, e a frequência, o comprimento é longo e a frequência é baixa, ou seja, longo, frequência baixa, curto, frequência alta. Então nós temos aqui uma divisão didática bem simplificada do que nós temos. Por exemplo, as ondas que circulam na nossa corrente elétrica, dentro dos nossos cabos de energia, são ondas baixas. Rádio e TV já são um pouquinho mais curtas do ponto de vista de comprimento de onda e maior frequência. Depois nós temos as chamadas micro-ondas. As micro-ondas que a gente usa nos fornos para aquecer também são responsáveis pelas transmissões de telefonia celular e de alguns satélites e dos famosos Wi-Fi. As nossas redes sem fio utilizam micro-ondas. Depois nós começamos a entrar próximo da faixa da luz visível, mas antes de entrarmos na luz visível, antes de nós chegarmos no vermelho, nós temos uma coisa chamada infravermelho. Entramos na luz visível, onde nós temos as 7 cores que são objeto do nosso estudo de cromoterapia. É com elas que nós vamos trabalhar. É com esta radiação que nós vamos atuar sobre os organismos, sobre os corpos dos nossos assistidos, para levá-los a um estado de equilíbrio, dependendo da sua necessidade. Acima do violeta, nós temos o ultravioleta. E aí, para nós, já está fora do trecho conhecido como luz visível, que está aqui, ó. Nós enxergamos uma parcela muito pequena das ondas. E tudo são ondas. Nós enxergamos apenas esse trechinho aqui de todo o espectro aqui colocado. E a partir, há uma divisão bastante interessante que é chamado radiação não ionizante e radiação ionizante. A radiação não ionizante não provoca nenhum tipo de alteração na nossa estrutura química do DNA, não provoca nenhuma alteração nas nossas células em termos de fisiologia. Já a radiação ionizante nos causa grande problema. Grande problema. Tanto que
O primeiro nível de radiação ionizante é o ultravioleta. Nós temos um grande problema de geração de câncer de pele com os chamados raios UV, A e B, que são o que? Raios ultravioletas naturais, vindos do Sol, que ultrapassam a nossa barreira de proteção da atmosfera, não na intensidade total com que eles são emitidos, é claro. Nós vivemos aqui nesse planeta cercado de vários filtros especiais que a natureza nos fornece e que, para aqueles que creem, que sabem na existência de um ser superior, é uma coisa planejada, estruturada, feita por engenheiros siderais que montaram este planeta de modo que ele abrigasse a vida como nós a conhecemos. Vários outros planetas do nosso sistema solar não possuem as mesmas características do nosso mundo e nós não encontraremos neles vidas com a mesma característica que nós temos aqui. Observe que eu falo bem, com a mesma característica. Segundo informações do mundo espiritual, todos os planetas são habitados, todos, por diferentes padrões de corpos e vida adequadas àquela superfície. Então, isso não é assunto para a gente discutir, apenas é uma informação. Voltamos aqui à questão das ondas. Nós temos os famosos raios-x, que são aqueles que nós utilizamos para ver nossas estruturas ósseas. Todo mundo já fez um raio-x na vida, e as pessoas que trabalham com raio-x têm que estar protegidos com determinados equipamentos de segurança que impedem a incidência do raio-x na sua estrutura. Observe, as radiações ionizantes, elas são acumulativas. Quando elas exercem a influência no corpo, elas deixam vestígios, deixam efeitos, e esses efeitos são acumulativos. Por isso que a pessoa que trabalha com raio-x aposenta, para de trabalhar antes do tempo. Para você que vai lá fazer um raio-x de dente, um raio-x de osso e que é exposto ao raio-x eventualmente na sua vida, a quantidade que você recebe é pouca e não causa tanto problema. Mas se você ficar fazendo raio-x constantemente, você vai sofrer algum dano. Depois nós temos as famosas ondas mortais dos raios. Quem assistiu aquele seriado do Hulk, que é uma exposição a raio gama que transforma a pessoa num ser verde e tal, aquilo é literatura, tá? Se você for exposto a raios gama, simplesmente você morre. Uma explosão de raios gama no universo é uma arma mortal e ocorre muito mais do que a gente pensa. Nós temos as proteções criadas em torno do nosso planeta para desviar, para filtrar, para diminuir. Nós somos atingidos por raios gama em determinada intensidade, pelos chamados raios cósmicos, muitas vezes. Mas isso tem um certo limite, um filtro. Estamos protegidos. Se você utilizar raios gamas aqui na superfície, é muito complicado. Esse é um dos problemas, por exemplo, de decaimentos radioativos. Quem nunca ouviu falar daquele problema da abertura da cápsula de Césio 137 na cidade de Goiânia? Muitos dos problemas causados lá pela emissão da radiação do Césio é devido à emissão de raios gama pelas partículas de Césio. É invisível, a pessoa não nota, só sente os efeitos. E os efeitos são aqueles que vocês conhecem. Quem quiser, existe até um filme, se não me engano, chama Césio 137, a tragédia de Goiânia. Vocês podem pesquisar. Creio até que vocês encontrem esse filme no YouTube para assistirem. Vejam o que uma radiação ionizante
não cuidada, não protegida, pode causar. Olha, às vezes o césio era utilizado para gerar raio-x, porque ele gera também raio-x, mas gera uma pequena quantidade de raios gama. A exposição pequena, controlada, feita de modo científico, é um grande proveito para a humanidade. Uma coisa que a gente faz em indústria mecânica aeronáutica, principalmente, chama gamografia, que é uma espécie de radiografia que não é feita com raio-x, mas feita com raios gama. Para quê? Para avaliar a estrutura dos aviões por segurança, para saber se há fissuras se formando em componentes mecânicos passíveis de causar acidentes. Todas as radiações possuem efeitos, às vezes desejados e muitas vezes indesejados. O que nós temos que saber é que elas existem e temos que ter as precauções para lidar com elas. Vocês vão ver no estudo das cores que determinadas cores não devem ser utilizadas em determinados pontos ou que causariam um efeito indesejado se aplicadas para determinados tipos de enfermidades. O que nós vamos estudar é qual cor aplicar, por quanto tempo e onde no nosso curso. Vamos continuar então um pouquinho com a ondulatória. Chegamos então a essa questão, luz e cor. A luz é uma onda eletromagnética composta de várias cores e fundida numa cor ou numa não cor que nós enxergamos como branco. Então ela é uma gama de frequências combinadas e que provoca para nós esse fenômeno que impressiona os nossos olhos e nos permite então enxergar, ter a perfeita noção daquele mundo que nos cerca. Se não houvesse luz, nós não enxergaríamos nada. O que nós observamos, as coisas que nós vemos, esse livro que eu estou vendo aqui é o quê? É o resultado da luz incidindo sobre essa estrutura, refletindo aqui, chegando aos meus olhos, impressionando, e que me dá a exata noção do objeto, da propriedade que ele tem de cores. Isso nos permite, alterando ou aplicando determinados pigmentos, criar as letras para a gente ler. Observem que é uma coisa bastante interessante essa interação da cor no mundo. Como nós já vimos, os animais usam cores, as plantas usam cores. Então, é necessário a incidência da luz para que a cor se revele. Por que se diz assim, à noite todos os gatos são pardos? Nosso olho não tem capacidade muito acurada, muito precisa para distinguir objetos com baixa luminosidade. Nós perdemos a noção de cor. Nós conseguimos saber que existe uma coisa ali, cinzento, escuro, vê-se um vulto, um contorno, mas nós perdemos a noção de cor. Quando nós utilizamos recursos mecânicos para poder suprir isso, como aqueles tecnologia de visão noturna, ele trabalha na faixa do infravermelho e as coisas ficam meio que esverdeadas para nós. É possível ver o objeto, o contorno do objeto com um certo detalhe, mas não a cor dos objetos, por causa do tipo de interferência. Sigamos adiante. O espectro visível, como nós mostramos naquele pequeno esboço das ondas, ele está entre o infravermelho e o ultravioleta. E possui algumas grandezas físicas básicas que são a intensidade ou amplitude e a frequência, e é baseado na frequência que nós temos a cor.
E há também um negócio chamado polarização, ou seja, se a onda é vertical ou horizontal, basicamente. Devemos atentar também para a questão da dualidade onda-partícula, que é uma característica da luz como um fenômeno físico, em que esta tem propriedades de onda ou de partícula, dependendo da situação. Nós temos aqui uma equação que relaciona essas grandezas físicas da luz. Não vai ter mais equações, não. Essa aqui é uma equação simples, só para a gente saber que o comprimento de onda é determinado pelo quociente entre a velocidade da luz e sua frequência em Hertz. Agora nós vamos apresentar para vocês duas curiosidades envolvendo este simpático senhor. Todo mundo sabe, peguei aqui uma foto em que ele não está com a língua para fora, que todo mundo já conhece. Um físico, estudioso, que usou muito a sua capacidade imaginativa, a sua capacidade de visualizar as coisas mesmo sem ter equipamentos para testar. E obteve resultados baseados nesta faculdade que é a intuição, a mentalização, a visualização, e que nós vamos estudar muito na nossa projeção cromoterápica. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Física no ano de 1921, mas por causa de estudos que ele fez em 1905, o pessoal do Prêmio Nobel tem isso, às vezes ele reconhece tardiamente um estudo anterior e concede o prêmio à pessoa. E ganhou pelo estudo do efeito fotoelétrico, ou seja, a capacidade que a luz tem de arrancar de determinadas superfícies elétrons. E esse efeito fotoelétrico nós utilizamos muitíssimo hoje em células fotovoltaicas, em produção de energia a partir da luz. Tem um monte de aplicações. 1905. A nossa segunda curiosidade. Em 1916, baseado na teoria da relatividade geral, Einstein previu a existência de uma coisa chamada ondas gravitacionais. Talvez vocês já tenham ouvido falar das chamadas ondas gravitacionais. Apenas um século após a previsão, foi que os cientistas conseguiram desenvolver um detector sensível o suficiente para medir a atuação dessas ondas gravitacionais. Esse detector está instalado, foi criado, foi construído no laboratório, aliás, dois. Tá? Vocês podem ver mais detalhes, inclusive consultando a internet, que hoje é um meio bastante interessante da gente buscar conhecimentos. É o interferômetro a laser de ondas gravitacionais. Está aqui escrito em inglês. Tem uma sigla chamada de LIGO, que conseguiram comprovar a existência dessas ondas. Olha só como que a coisa é bastante interessante. As ondas gravitacionais afetam inclusive os raios luminosos, mas elas são muito sutis. Então foi feito um interferômetro, vocês podem pesquisar. O interferômetro ele divide um raio laser em dois feixes. Esses feixes têm uma determinada, um braço para cada lado,
Esses braços têm 4 quilômetros de comprimento e eles são refletidos de volta e é feita um cálculo da interferência. As ondas gravitacionais são tão sutis, tão delicadas, que a diferença a distância que elas interferem, que desviam a luz do laser, é de menos do que o tamanho de um próton. Imagina em 1916 como que poderia ser medido isso. Mas hoje nós temos essa comprovação e, deixa eu voltar aqui, só para que vocês vejam, as fontes potenciais de ondas gravitacionais detectáveis incluem sistemas estelares binários compostos por anãs brancas, estrelas de nêutrons e buracos negros. Veja, é preciso um evento espacial de dimensões colossais para provocar essas ondas gravitacionais. Elas se propagam, tá? Elas curvam o espaço, elas interferem na mecânica espacial. É claro que quanto mais longe da fonte, menor o efeito sentido. Mas elas viajam pelo espaço e chegam aqui à Terra e foram comprovadas. Nós temos aqui um filminho, uma simulação da criação de ondas gravitacionais pela colisão de 2 buracos negros. Eu vou passar para vocês, eu baixei aqui, vocês podem encontrar isso lá na Wikipédia. Existe então um estudo bastante interessante sobre ondas gravitacionais, de uma forma para que todos possam entender, sem entrar em muitos detalhes, e que aqueles que tiverem curiosidade poderão consultar mais sobre isso nas publicações especializadas da física. Recomendo também que vocês assistam um filme chamado Interestelar. Ele usa o conceito de ondas gravitacionais. Fica embutido no filme. É bem interessante. E tem outras coisas da física lá também, como distorção do tempo pela proximidade de um buraco negro e um monte de outros conceitos que estão ali. Os filmes são muito interessantes nesse ponto. A literatura em geral, a arte. Júlio Verne previu submarinos e outras coisas através do seu livro 20.000 Léguas Submarinas. Leonardo da Vinci tem esboços de máquinas, tipo helicóptero e outras coisas, quando nós não tínhamos tecnologia suficiente para fazer. Os filmes nos trazem várias afirmações interessantes sobre dobras espaciais, sobre viagens, que a gente precisa prestar atenção. Temos aí, inclusive, utilização dos corpos no filme Doutor Estranho, do poder mental. Então, é interessante passear por essa região lúdica e perceber que com isso eles já estão trazendo para nós alguma introdução daquilo que nós podemos fazer, desde que, é claro, nos dediquemos à pesquisa, à prática, ao estudo. Eu vou rolar o filminho aqui das ondas gravitacionais para que vocês possam assistir. Bom, teoricamente aqui são 2 buracos negros orbitando um ao outro até que eles vão se fundir. A atração gravital acontece. Aqui embaixo vocês podem observar o que a gente chamaria de poço gravitacional, é onde o núcleo verdadeiro do buraco negro se encontra. Aqui a parte de cima é só para a gente
perceber a aproximação dos núcleos. Eles vão fazer uma pausa, observe que o tecido do universo está curvado aqui embaixo e, de repente, por 1 milionésimo de segundo, eles se juntaram. E observe aqui a formação das ondas gravitacionais que começam a se expandir e viajar pelo universo. Está aí como curiosidade para que vocês vejam que nós vivemos em um mundo de ondulatória. Pela colocação de de Broglie, todo corpo possui a sua equação de onda específica. Eu possuo a minha equação de onda, que é o resultado vibratório. Eu tenho a minha assinatura vibratória, a minha assinatura de onda. Cada indivíduo tem a sua assinatura de onda. Um parênteses aqui bastante interessante. Não sei se a maioria de vocês sabe, eu sou graduado em física. Quando nós estudamos a física quântica, quando nós estudamos a física estatística na faculdade, pela simplificação dos cálculos que nos é possível fazer, nós trabalhamos com sistemas de um próton e um elétron, que é o átomo de hidrogênio praticamente. As equações que derivam daí já são bastante complexas para serem colocadas aqui num curso dessa natureza. Quanto maior a massa atômica do elemento estudado, mais complexa é a equação. Imagine como é a equação de onda de uma caneta, de um objeto assim. Extrapole isso para tudo que você enxerga. E aí vai parecer de novo um outro filme igual Matrix, quando o Neo consegue olhar e ver tudo como onda. É bastante interessante e é um exercício mental um tanto complexo para as nossas mentes ainda presas nesse universo 3D de matéria densa com o qual nós temos que lidar para fazer a nossa evolução.